Olá, neste último programa OAB na TV de 2019, vamos conversar com o presidente da subseção de Itajaí, Dr. Renato Felipe de Souza. Vamos falar sobre as conquistas desse ano, as demandas dos advogados da cidade e o que se projeta para 2020. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube da OAB Itajaí. Acesse também os nossos canais de comunicação. A OAB está no Facebook e também no Instagram. Olá, doutor Renato, muito bem-vindo a esse último programa, da OAB na TV. Pois é o último de vários, se Deus quiser, né? E como Deus quer, basta a gente dar continuidade. 2020 a gente então já... Antes de fechar 2019, já estamos oficializando que 2020 o programa OAB na TV continua, é isso? Continua com força total, continua trabalhando em favor dos advogados de Itajaí e da comunidade geral. Doutor Renato, foi um ano muito movimentado, A gente conversava inclusive aqui antes nos bastidores e a gente destaca aí os trabalhos que foram realizados pelo Conselho Local, cerca de 600 advogados atuando diretamente, dando suporte por meio das comissões, por meio também da diretoria. E o primeiro exemplo que a gente destaca nesse último programa vem lá de janeiro, quando a Justiça do Trabalho esteve em pauta. A OAB foi para frente do prédio, reivindicou também alguns direitos da comunidade e da manutenção da Justiça do Trabalho. Como é que foi naquela época? Bom, no início da gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro, se noticiava que a Justiça do Trabalho ia ser extinta. E essa notícia chegou ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal, através de seus integrantes, emitiu uma recomendação no sentido de se manifestar de forma contrária à extinção da Justiça do Trabalho, entendendo que a Justiça do Trabalho é uma justiça de alcance social, uma justiça eficaz e ela é uma justiça especializada para resolver o conflito entre empregado e empregador. Após a emissão da nota do Conselho Federal, tanto as seccionais e as subseções, e de Itajaí também, se posicionaram no mesmo sentido que o Conselho Federal e iniciou um movimento a favor da Justiça do Trabalho. A Comissão de Direito do Trabalho Local da subseção de Itajaí, através do seu presidente, iniciou esse movimento que se teve em frente à Justiça do Trabalho de Itajaí, um movimento com o apoio da ABRAT, ACAT, dos sindicatos, dos servidores da Justiça do Trabalho. E nós fizemos esse movimento contra a extinção da Justiça do Trabalho e foi um sucesso, Teve o apoio dos sindicatos, dos advogados que compareceram em peso, teve mais de 80 advogados nesse momento. E nós nos manifestamos contrário à extinção da Justiça do Trabalho, entendendo que a Justiça do Trabalho ela resolve de forma eficaz, especializada e de forma célere o conflito entre empregado e empregador. Hoje a situação, então, a Justiça do Trabalho como está? Está funcionando bem, Está funcionando bem essa manifestação do Poder Executivo no sentido de extinguir a Justiça do Trabalho, que também não seria uma coisa tão simples, que dependeria de PEC, proposta emenda à Constituição. Ela está resolvida, teoricamente, Não se tem mais notícia de movimento de extinção da Justiça do Trabalho, mas a OAB está ativa, está atenta para que isso não venha acontecer, para não vilipendiar o direito das pessoas. Doutor Renato, audiências públicas também foram realizadas na área da segurança pública, recebendo representantes do DEAP para falar da situação do atendimento aos advogados e detentos no complexo penitenciário aqui do Vale do Itajaí. Na área de direitos humanos, teve a discussão sobre a criação de um centro do EMOSC na cidade. Na área previdenciária, uma audiência para tratar sobre a mudança da Justiça Federal. Como está essa situação específica da Justiça Federal? Bom, essa situação da Justiça Federal ainda rende muitos frutos. A OAB de Itajaí fez uma audiência pública aqui sobre a mudança, envolvendo várias subseções da região, da microrregião, que estão afetadas diretamente pela Justiça Federal. E naquela audiência pública teve alguns encaminhamentos. A criação de uma comissão entre subseções para avaliar a lisura do processo de licitação, o espaço físico, a questão de acessibilidade. Essa comissão se reuniu, já montou o parecer, que vai estar para ser divulgado logo, o parecer da comissão, vai ser encaminhado aos devidos órgãos à conclusão,
para o Tribunal de Contas, para o Tribunal Regional Federal, para o Conselho Nacional de Justiça e para o próprio presidente do Tribunal Regional Federal e para o presidente da OAB de Santa Catarina, para que tome todas as providências que nós entendemos, que nós apontamos ali, né? Essa é a primeira situação. A OAB Itajaí é contra aquele local por uma série de questões, tanto de acessibilidade como de impacto visual, né, em relação às pessoas usuárias daquele serviço. Então, eu acredito que até o final deste mês, até o final do ano, né, provavelmente, a gente encaminha esse expediente para esses órgãos para que faça a devida fiscalização e tome as providências que entenderem cabíveis. Um movimento muito forte, inclusive nós trouxemos aqui no programa OAB na TV o tema, foi a atuação das comissões junto à demanda do EMOSC na cidade de Itajaí, né? O senhor, inclusive, também acompanhou toda essa tratativa e acompanha todo esse movimento. Sim. O EMOSC é um problema antigo já, né? Então, chegou essa demanda através da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Ana. A doutora Ana apresentou esse problema para nós e, na sequência, a diretoria da subseção, juntamente com a comissão, resolveu agendar uma audiência pública para tratar deste assunto. E nessa audiência pública compareceu representantes do EMOSC de Santa Catarina, vereadores locais, representantes do movimento social de Itajaí, pleiteando esse espaço, digamos assim, esse EMOSC na cidade. E nessa audiência pública nós tivemos alguns encaminhamentos. Ficou incontrovérsia a necessidade, pelo menos aqui, de uma distribuição de coleta e distribuição de sangue, né? Não é um EMOSC, é diferente, mas é um centro de coleta seletiva e distribuição, né? Na sequência, nós fizemos a carta de intenções, agendamos um horário com o prefeito da cidade e entregamos para ele a carta de intenções e pedimos a ele um espaço no município de Itajaí para atender e para receber esse serviço especializado. E o prefeito se manifestou naquele momento favorável, né? E a coisa está caminhando. Depois disso teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores, o OAB de Itajaí esteve presente também na audiência pública que teve em Camboriú e em Balneário Camboriú também, representantes de Itajaí estiveram lá presentes. E nós continuamos nessa caminhada através da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, que atua de forma muito firme nesse ponto. Estamos acompanhando o desenvolvimento e vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E a OAB de Itajaí será convidada a participar para se manifestar naquela tribuna, né? Então, o caminhamento esse caminhas a passos lentos, né? Uma solução que depende de uma série de... Se demonstra realmente a força também das comissões e da OAB de Itajaí frente a esse processo do EMOSC, né? Durante a entrevista, nós mostramos aqui a atuação da comissão e ficou muito, muito claro, né, essa participação e a importância da OAB nesse processo, né, doutor Renato? Tanto que a comissão acaba tomando muitas vezes a frente, né, para garantir que o processo continue andando. A OAB é um órgão respeitadíssimo. O movimento pró-EMOSC é um movimento que começou com pessoas muito bem intencionadas e ela foi criando corpo juntamente com o movimento que a OAB estava fazendo, auxiliando esse movimento a favor do EMOSC. Mas digamos assim que a OAB teve um propulsor ali no desenvolvimento, né? Fato inclusive reconhecido pelos integrantes desse movimento pró-EMOSC. Tá certo, doutor Renato. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna, porque ainda a agenda cheia, né, para a gente conversar aí sobre todas as atuações e também o que se prevê para 2020, né, de atuação da subseção da OAB aqui de Itajaí. Retornamos com o programa OAB na TV. Hoje recebemos o presidente da subseção, doutor Renato. Estamos fazendo um balanço dos trabalhos realizados nesse ano de 2019. Doutor, muitas questões foram tratadas, né? Inclusive os beneficiários do INSS enfrentaram problemas para receber os benefícios no Bradesco e a OAB, mais uma vez, acabou, né, auxiliando nessa intervenção e conseguiu reverter a situação. Essa situação é muito pontual, né? O que estava acontecendo? Para fazer a prova de vida,
muitas pessoas que são usuários do Banco Bradesco iam até a agência presencialmente sem o cartão magnético e solicitavam: olha, eu vim fazer a minha prova de vida para validar o meu benefício e liberar o pagamento. Aí chegou na agência do Banco Bradesco, havia informação de que não era possível, que tinha que esperar o cartão. A pessoa retornava para casa sem receber o benefício. E o cartão poderia levar de 10 até 30 dias para receber. Essa demanda chegou ao OAB de Itajaí. Nós encaminhamos um ofício ao banco solicitando esclarecimentos. O banco respondeu, confirmando o fato, dizendo que estava procedendo dessa forma. E na sequência nós encaminhamos um expediente ao Ministério Público Federal de Itajaí para que apure essa ilegalidade, né, contra os beneficiários do INSS. A prática ainda se perfaz em algumas agências, tá? Porque na agência do Bradesco do Centro, geralmente se resolve sem o cartão magnético. Porque o regulamento é muito claro, basta a identificação ou por biometria ou com a identidade. E o banco está procedendo de forma ilegal, retendo de forma dolosa o pagamento de beneficiários da Previdência Social. Isso é completamente ilegal e chega a constituir até crime. Né? Então, a OAB Itajaí está esperando esse expediente, o Ministério Público Federal está apurando e vai fazer os devidos encaminhamentos. Doutor, só para reforçar, nesse caso, né, quando acontece isso, como é que o cidadão ele deve proceder? Ele deve fazer alguma denúncia também, mesmo existindo esse trâmite já correndo paralelo? O recomendável é, não fazendo, o beneficiário chamar a Polícia Militar. Essa é a orientação. É a orientação, chamar a Polícia Militar. Chamar a Polícia Militar local, porque eles têm a obrigação legal de fazer a liberação. Então, liga para o 190, pede a presença da Polícia Militar no local para a liberação do pagamento. Isso é uma coisa absurda, o banco não pode fazer esse tipo de procedimento. E também, além disso, que a pessoa se dirija até o Ministério Público Federal, que fica na rodovia Oswaldo Reis, próximo ao o ginásio Gabriel, não é o Gabriel Colares, o ginásio do Esportes Fazenda, me esqueci o nome. Ah, tá, depois perto da próxima passarela ali? Isso mesmo, compareça lá e denuncie também para o Ministério Público Federal essa conduta arbitrária do banco. Doutor, esse é um assunto que beneficia diretamente a comunidade, claro que acaba, né, gerando também um reflexo em todo o trabalho que o advogado acaba exercendo para garantir esse direito do usuário, mas existiram algumas demandas, né, alguns projetos que beneficiaram especificamente o advogado da OAB, né? Inclusive um deles foram os convênios firmados com universidades e também com escolas aqui da cidade. Isso foi uma novidade desse ano? Esse leque extenso aí de convênios? Foi uma novidade. A nossa gestão ela visa beneficiar o advogado. Então, pensando nessa forma, a diretoria da OAB começou esse movimento de celebração de convênios. O nosso primeiro convênio, o dia de porte, foi o com a Univale, né? Beneficiou os advogados da região. Nós fechamos o convênio. Inicialmente eles nos procuraram para fechar um convênio um pouco restrito, que era no mestrado e na pós-graduação e no mestrado, se eu não me engano. E nós pedimos a ampliação, eles avaliaram e estenderam para o Colégio de Aplicação da Univale, mestrado e doutorado, realmente fizeram um convênio interessante para a OAB. A OAB firmou esse primeiro convênio. Na sequência foi convênio com o FAIAL, tanto no ensino fundamental e médio, como na universidade. Na sequência vieram outros, né? Com Católica, Adventista, Salesiano, São José, Vetor, a gente tem aqui. Peter Pan também. Instituto Universitário do Rio de Janeiro também. Instituto Universitário do Rio de Janeiro foi uma conquista muito interessante, que é um mestrado e doutorado em Portugal, né? Processo seletivo diferenciado, com 10% da mensalidade. Muito interessante esse convênio, foi uma conquista de um colega nosso, o Dr. Ávila, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Constitucional. Foi um convênio assim, que deu muita satisfação esse.
ser Além firmado. da Univale, nós temos também a Avantes, Unisociesc, e esses advogados, eles têm, dependendo da instituição, é um tipo de desconto ou de vantagem, é isso, doutor? Exatamente. E como é que eles podem fazer para ter direito? Porque em alguns aqui a gente tem escolas, né? Então, Sim. acaba se estendendo aos filhos. Exatamente, o desconto para o beneficiário e para os seus dependentes. Basta se apresentar como advogado. Mas da OAB de Itajaí, subseção de Itajaí, ou alguns são estendidos? Não, a maioria é restrita ao OAB de Itajaí, né? Excetuando o da Univale, teoricamente a abrangência estadual, porque na sequência a OAB estadual e a Caixa de Assistência dos Advogados firmaram o convênio com a Univale, estendendo a todo o estado de Santa Catarina. Então, a subseção de Itajaí acabou abrindo as portas. Foi um passo inicial, né? Depois também os conselheiros estaduais, principalmente o professor Alexandre Pris, advogado e professor universitário, ele que fez esse movimento, né? E se tem um mérito em estender para todo o estado de Santa Catarina, o mérito é dele, né? O mérito é dele, ele se articulou, se apresentou e usou o Itajaí inicialmente como um modelo inicial. Isso. Doutor, agora recentemente, foi agora no mês de novembro, vocês também solucionaram um problema que vinha atrapalhando a comunicação advogado e detento, clientes, né, no parlatório. Foi também uma demanda recente com uma solução que conseguiram resolver o problema. Isso já é um problema antigo. Esse problema chegou para nós através da Comissão de Assuntos Prisionais. O Dr. Ronaldo Costela trouxe esse problema. Nós fomos em loco verificar a situação e quando chegamos lá nos deparamos com uma situação lamentável. O advogado, para ter acesso ao reeducando, ele para se comunicar no parlatório, ele tinha que gritar através da blindagem ali, do vidro. Era um absurdo, não existia a conversa reservada entre advogado e cliente. Todo mundo escutava que o advogado estava conversando com o seu cliente. E nós verificamos isso, nós nos reunimos com o Complexo Penitenciário, com a diretoria do Complexo Penitenciário, e nós chegamos a uma solução, que era colocar terminais telefônicos ali, e assim fizemos, né? De 5 passou para 14, se não me engano, foi 14 parlatórios, porque estava desativado, porque não dava para ter cada digamos, núcleo de acesso, sem 3 parlatórios. Isso dá para usar um, porque se o outro advogado usasse o mesmo espaço, ninguém ia conversar, porque um gritava do lado, outro gritava do outro. Os advogados verificaram, nós colocamos isso, daí passou de 5 para 14 e reduz o tempo de espera do advogado, porque o advogado esperava 2 horas ali, né? Então, estamos acompanhando, vendo como é que está, né? Mas melhorou 100%. Nossa, diria que é outro mundo, né? Então, mas vamos ver, porque lá tem outras demandas que nós precisamos resolver. O Complexo Penitenciário tem muitas demandas que chegam à OAB? Muitas demandas. Tanto em relação ao tratamento do advogado com o sistema carcerário, tanto em relação aos detentos também. Quando tem violação de direitos, às vezes é comunicado à OAB e nós acompanhamos, conversamos com o Complexo Penitenciário, mas nós temos um bom relacionamento com eles. Geralmente as conversas fluem de forma a resolver para ambos os lados. Mas às vezes as coisas não se resolvem e é necessário encaminhar uma intervenção, encaminhar para a juíza de execução penal, mas o pessoal do DEAP sempre recebe muito bem a OAB Itajaí. Tá certo, agora a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco, aí sim, falando sobre os projetos para 2020. Retornamos com o último bloco do programa OAB na TV. Vamos falar um pouquinho sobre 2020, sobre os projetos, mas antes a gente gostaria de perguntar para o doutor Renato, durante esse ano teve o debate sobre as turmas recursais, doutor Renato, né, como pedidos de deputados para manter essas turmas no interior. Como ficou essa situação? Se ainda existe alguma possibilidade de mudança? Bom, como é que iniciou? O Tribunal de Santa Catarina encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para extinguir as turmas recursais no interior
centralizá-las na capital. Chegou para a OAB de Itajaí, para todo o estado de Santa Catarina. Nós, atento a isso e contra essa extinção, iniciamos um movimento a favor da manutenção no interior das turmas de recurso. Não só Itajaí, como Chapecó, Blumenau e outras subseções que são sede da turma de recursos. Fomos à Assembleia Legislativa, conversamos com alguns deputados, entregamos um memorando e pedimos pela manutenção da turma do recursal no interior. O deputado Ivan Nartes era relator do projeto, fez uma audiência pública, nós comparecemos, conversamos com ele. Nessa audiência estava também o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da seccional da OAB de Santa Catarina, estava a OAB de Itajaí e a OAB de Lages também que estavam presentes. Nessa audiência pública se deliberou, nós pedimos a manutenção. Na sequência foi a votação e, para nossa infelicidade, a turma de recursos foi extinta no interior do estado e centralizada na capital. Se é possível reverter, é possível. Através de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós pretendemos pautar esse assunto no Colégio de Presidentes que será realizado. Doutor, qual é o impacto, né, dessa extinção? Explica para a gente. O impacto é que do interior vai para a capital, ou seja, o advogado que era contratado para defender um processo em Itajaí vai ter que se deslocar até a capital. Isso vai acabar gerando um custo para o cliente. E também a pessoa tinha direito de participar do julgamento, indo na sessão do julgamento, acompanhando e sabendo o que cada juiz decide sobre o seu processo. Então, é uma forma de democratizar a justiça e aproximá-la do cidadão. Então, essa pessoalidade foi extinta completamente. Isso é um retrocesso total. Em tempos em que se quer pessoalizar as coisas, isso vai na contramão total de que se propala da justiça, próximo ao cidadão, próximo ao jurisdicionado. Infelizmente, né? O BTG é contra e nós vamos pautar isso no Colégio de Presidentes de Subseção para ver se encampa uma ação direta de inconstitucionalidade. Conseguindo, volta a ser o que era antes, mas vamos ver, né? Doutor Renato, chegamos então quase, né, indo para o final do programa, mas gostaríamos de falar aí dos projetos de 2020, né? 2019 teve uma agenda cheia, né? Inclusive uma agenda bem combativa, né, da diretoria, da presidência da subseção aqui de Itajaí. Esse perfil com certeza deve se manter em 2020, né? Tem sido, na verdade, o slogan de vocês, né? Sim, algumas ações que desse ano se refletem no ano que vem. Como, por exemplo, nós agora vamos entregar na Justiça Federal uma solicitação para que o advogado compareça nas perícias médicas. Então, uma coisa que nós vamos protocolar agora vai dar reflexo no ano que vem. Então, a depender da orientação da Justiça Federal, nós vamos pautar no Conselho para ir ao CNJ para derrubar esse tipo de coisa. O advogado tem direito a participar. Nós temos também algumas ações junto à Polícia Militar. Nós conversamos com o comandante da Polícia Militar e com a lei do abuso de autoridade nós queremos auxiliar os militares a respeitar o direito do advogado, evitando que aconteça esse crime específico que está vindo, né? Então nós conversamos com o comando da Polícia Militar, propomos a ele a fazer dentro da OAB de Itajaí para os militares um curso sobre prerrogativas dos advogados e a lei de abuso de autoridade. O comandante tem alguns pleitos mais pontuais para incrementar no curso. Nós estamos dialogando, né, para ver qual é a melhor data, se vai ser possível. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Nós podemos, orientando os militares também nesse ponto, nós evitamos constrangimento para ambas as instituições e respeitando o advogado, automaticamente o cidadão é respeitado. Então, isso é mais uma das medidas. Nós estamos com um pedido de providência no Conselho Nacional de Justiça contra as perícias da Justiça Federal que não estão sendo realizadas somente mediante pagamento. Está no Conselho Nacional de Justiça, está para ser decidido talvez esse ano ou ano que vem. E o ano que vem também nós estamos na véspera da subseção Itajaí fazer 50 anos. Nós estamos junto com o professor Edson Dávila fazendo um livro dos 50 anos da OAB, então isso é boa parte do nosso tempo também vai estar direcionado para a realização desse livro e para a preparação para 2021, para os 50 anos da OAB, que vão ter diversos eventos, né? Mas assim, a caminhada continua, a luta diária, né, para 2020. As palestras continuarão na mesma sistemática, nós vamos cobrar duro, né, as comissões, cobramos de certa forma, mas
Para que elas sejam bem atuantes, mais atuantes que 2019. Se assim, mas é assim, eu tenho a grata satisfação de não precisar fazer essa cobrança, porque eles mesmos se cobram, são muito atuantes, né? Eu destaco várias comissões aqui, né? Que poderia destacar várias, que são muito atuantes, com eventos mensais, inclusive. Mas eu estou muito satisfeito com meus presidentes de comissão, com o meu conselho, com a minha diretoria. Sem eles, com certeza, nada disso teria acontecido. Doutor Renato, são 40 comissões? 40. Existe espaço para mais comissões também? Existe, com certeza. A OAB está sempre aberta. Quem tiver interesse em participar ou abrir uma comissão, o que acontece é que muitas pessoas nos procuram para abrir comissões que já têm uma comissão e que, que o tema tem relacionado com a outra. Então, eu não posso, às vezes, fazer a divisão da comissão, porque a gente solicita que a pessoa que tem interesse em abrir uma comissão venha conversar conosco e a gente vai avaliar se é possível ou não. Mas nós temos quase 500, tem em torno de 670 portarias de nomeações de advogados participando de comissão. Dessas 600 e pouco, eu poderia dizer que entre 450 e 550 advogados estão atuando na OAB. Então a gente está muito satisfeito com essa participação. E como a gente acompanha também a entrega de carteiras, né? E sempre que possível a diretoria destaca, né, a participação do jovem advogado, né, de quem está chegando na OAB, que participe, que faça parte das comissões. Vem crescendo a participação realmente do jovem advogado na instituição? Vem. A nossa gestão, de forma pioneira, ela instituiu um curso para o jovem advogado. Então, por exemplo, o jovem advogado vai pegar sua credencial, os diretores se reúnem juntamente com a Caixa de Assistência, com o delegado da Caixa de Assistência, com a presidente da Comissão do Jovem Advogado, com a coordenadora de comissões, e nós damos um mini curso para eles sobre o que é ser advogado, marketing jurídico, que é um contrato de honorários, procuração, prerrogativas do advogado. E nós recebemos eles e nós pedimos para eles participarem das nossas comissões. E nós atuamos bem forte nesse ponto, né? Pedimos realmente e reforçamos. O presidente da comissão do jovem advogado, inclusive ela liga para eles depois perguntando se está precisando de auxílio. E além disso, nós fornecemos eles um almoço, né? Um dia como forma de beneficiá-los e dar as boas-vindas. E também nós fizemos um happy hour também, oferecendo a eles, né? Então a gente sempre tenta dar o suporte ao jovem advogado. E ficar à disposição, né? A gente está sempre à disposição do jovem advogado ou de qualquer advogado que se faça necessária uma intervenção, um esclarecimento, né? Doutor, o senhor destacou aí na sua fala quase que final a participação da sua diretoria, né? Que tem sido fundamental para que todo esse processo corra de maneira efetiva e acabe atingindo os resultados, né? É uma diretoria realmente engajada com a causa. Eu tive sorte. Posso dizer, sou um homem de sorte, porque sem eles, com certeza, nada disso teria ocorrido. Todos auxiliam, são todos voluntários, perdem o seu tempo ali. E eu só tenho a agradecer, cada um deles, cada um ao seu modo, cada um a sua contribuição. Eles dão expediente no OAB, os 5 dão, até o doutor Cachel está com outros projetos, mas ele também é atuante, né? Ele está no judô, né? Agora ele é atleta, né? Acho que é vice-campeão mundial, se não me engano, do judô. Mas ele também nos auxilia bastante, é um grande parceiro, assim como a nossa secretária-geral também, a doutora Catherine, o doutor Márcio, o doutor Douglas, assim, eu só tenho a agradecê-los, né? E dizer que sem eles, sem nosso conselho, sem o nosso presidente de comissão, e todos os advogados, nada disso estaria ocorrendo. Então, já publicamente agradeço a todos, né? E a vocês também da assessoria de imprensa pelo trabalho que vem desempenhando ao longo desse ano. A nossa gratidão, e isso eu falo em nome da nossa diretoria, né? Também pelo empenho de vocês, pela dedicação que vocês têm feito. Obrigada, doutor Renato. Imagina. A gente fica muito feliz, né, de estar fazendo parte desse projeto. Foi uma iniciativa inédita e a confirmação, né, que em 2020 estaremos de volta aqui, já que o senhor faz o encerramento da programação de 2019. Estaremos juntos, estaremos mais fortes, mais atuantes. Quem sabe vem um jornal diário, né? Por que não?
Luana, a Luana está lá do outro lado. A Luana, que faz parte da assessoria, seria um projeto interessante, né, doutor Renato? Seria um projeto, mas daí a gente precisa conversar depois ali, né? Conversamos depois. Doutor Renato, muito obrigada, um feliz 2020 para o senhor, né? Um Feliz Natal e próspero Ano Novo também. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todos os nossos telespectadores, todos os advogados, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que seja repleto de felicidade a todos. Muito obrigado. Certo. Feliz Ano Novo para você, um Feliz Natal. Em 2020 a gente está aqui de volta. Até o ano que vem.